Chegamos ao 186º dia de leitura, 5 de julho de 2026. Vamos ler os Salmos 107 até o 112. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade que Tu nos dá de lermos a Tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Salmo 107. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou dentre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram errantes pelo deserto, por lugares áridos, sem achar cidade em que pudessem morar. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem a cidade em que pudessem morar, e que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois saciou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Alguns se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em correntes de ferro, por terem se rebelado contra a palavra de Deus e desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu o coração com trabalhos. Eles caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, tirou-os das trevas e das sombras da morte e quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois derrubou as portas de bronze e despedaçou as trancas de ferro. Os insensatos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. Abominaram todo tipo de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Que eles se deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, que ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Os que tomam os navios descem aos mares, os que fazem comércio na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois Deus falou e fez levantar o vento tempestuoso, que elevou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio destas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como bêbados, e de nada adiantou a sua habilidade. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a calmaria, e assim os levou ao porto desejado. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, que exaltem na assembleia do povo e os glorifiquem no conselho dos anciãos. Deus transformou rios em deserto e mananciais em terra seca. Fez da terra frutífera um deserto salgado por causa da maldade dos seus habitantes. Transformou o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais. Estabeleceu aí os famintos, dos quais constituíram uma cidade em que pudessem morar. Semearam campos e plantaram vinhas e tiveram fartas colheitas. Ele os abençoou e eles se multiplicaram muito, e o gado deles não diminuiu, mas outra vez foram reduzidos e humilhados pela opressão, pela adversidade e pelo sofrimento. Deus mostra desprezo pelos príncipes e os faz andar errantes, onde não há caminho, mas levanta da opressão os necessitados e faz aumentar as suas famílias como um rebanho. Os retos veem isso e se alegram, mas todos os ímpios têm de fechar a boca. Quem é sábio, atente para as coisas e considere as misericórdias do Senhor. Salmo 108. Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Acordem, lira e harpa. Quero acordar o alvorecer, eu te darei graças entre os povos, ó Senhor. Cantarei louvores a ti entre as nações, porque a tua misericórdia se eleva acima dos céus e a tua fidelidade até as nuvens.
Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, em toda a terra, brilha a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva-nos com a tua mão direita e responde-nos. Deus falou na sua santidade, exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Gileade é meu, e meu é também Manassés. Efraim e o meu capacete, Efraim é o meu capacete, Judá é o meu cetro, Moabe, porém, é minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei minha sandália, sobre a Filístia e jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitastes, ó Deus. Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro humano. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo pisará os nossos adversários. Salmo 109. Ó Deus, do meu louvor, não te cales, pois contra mim se abriram lábios maldosos e fraudulentos, com língua mentirosa falam contra mim. Cercam-me com palavras odiosas e me atacam sem motivo. Em paga do meu amor me hostilizam. Eu, porém, oro. Pagaram-me o bem com o mal, o amor com o ódio. Suscita contra ele o ímpio, e que a sua direita seja um acusador. Quando o julgarem, que ele seja condenado e que a oração dele seja tida como pecado. Sejam todos os seus dias e outro tome o seu encargo. Fiquem órfãos os seus filhos e viúva sua esposa. Andem errantes os seus filhos e mendiguem, sejam expulsos das ruínas das suas casas. Que um credor se aposse de tudo que ele tem, que estranhos saqueiem o fruto do seu trabalho. Ninguém tenha misericórdia dele, nem haja quem se compadeça dos seus filhos órfãos. Desapareça a sua posteridade e que o seu nome se extinga na geração seguinte. Que a iniquidade de seus pais fique viva na memória do Senhor e não se apague o pecado de sua mãe. Permaneçam ante os olhos do Senhor, para que faça desaparecer da terra a sua memória. Porque ele não se lembrou de usar de misericórdia, mas perseguiu o pobre e o necessitado, bem como o quebrantado de coração, para os entregar à morte. Amou a maldição, que ela o apanhe, não quis a bênção, que ela se afaste dele. Vestiu-se de maldição como uma túnica, que ela penetre como água no seu interior e nos seus ossos como azeite. Seja para ele como a roupa que o cobre e como o cinto com que sempre se cinge. Que esta seja da parte do Senhor a recompensa dos que me acusam e dos que falam mal de mim. Mas tu, Senhor Deus, age por mim, por amor do teu nome. Livra-me, porque é boa a tua misericórdia. Porque sou pobre e necessitado, e dentro de mim sinto ferido o coração. Vou passando como a sombra que declina, sou atirado para longe, como um gafanhoto. De tanto jejuar, os meus joelhos vacilam e o meu corpo definha de magreza. Tornei-me para eles objeto de zombaria. Quando me veem, balançam a cabeça. Socorre-me, Senhor. Meu Deus, salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam que isso vem das tuas mãos, que tu, Senhor, o fizeste. Amaldiçoem eles, mas tu abençoa. Sejam envergonhados os que levantam contra mim. Alegre-se, porém, o teu servo. Cubram-se de vexame os meus adversários, e a sua própria vergonha os envolva como um manto. Muitas graças darei ao Senhor com os meus lábios. Eu o louvarei no meio da multidão, porque ele se põe à direita do pobre para o livrar daqueles que o condenam. Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha seus inimigos por estrado dos seus pés. O Senhor lhe enviará de Sião o cetro do poder, dizendo: domine entre os seus inimigos. O seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder. Com santos ornamentos, como orvalho do alvorecer, virão os seus jovens. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à sua direita, no dia em que se irá, esmagará os reis.
Ele julgará entre as nações, enchendo-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. No caminho, beberá água na torrente e passará de cabeça erguida. Salmo 111. Aleluia, de todo o coração louvarei ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que se alegram por causa delas. Em suas obras há glória e majestade, e na sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, bondoso e compassível é o Senhor. Ele dá sustento aos que o temem, sempre se lembra da sua aliança. Manifestou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis são todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou o seu povo à redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança, santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Salmo 112. Aleluia, bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas, ele é bondoso, compassivo e justo. Feliz aquele que se compadece e empresta, ele defenderá sua causa em juízo, não será jamais abalado. Será tido em memória eterna, não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme e confiante no Senhor. O seu coração, bem firmado, não teme até que veja a derrota dos seus inimigos. Distribui e dá aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. E o seu poder se exaltará em glória. O ímpio vê isso e fica com raiva, range os dentes e se consome. O desejo dos ímpios perecerá. Hoje só até aqui, final do Salmo 112. Amanhã, no dia 6, leremos os Salmos 113 até o 118. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que Tu nos dá de lermos a Tua palavra, de crescermos em conhecimento e graça diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Como sempre pedimos, e vamos continuar pedindo, se inscreva no canal se for possível, curta, comente, compartilhe, para que o algoritmo entenda que há relevância nesse material e apresente a outras pessoas. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós,